Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que a gente está aqui no canal 14 da NET, também nas redes sociais, para trazer para vocês mais uma edição do nosso programa. Gente, que coisa maravilhosa! Nós estamos na edição de número 150. Olha que coisa boa. Eu tenho que agradecer muito ao meu parceiro Guilherme Verano, ao canal 14 da NET, aquelas pessoas e aquelas empresas que nos apoiam já há alguns anos, tanto no rádio quanto na televisão, e a você que tem a paciência de estar nos vendo, nos assistindo todas as semanas, mas isso é muito bom. E num programa especial, nós não poderíamos deixar de trazer uma pessoa especial. Eu tenho o prazer hoje de trazer para vocês um bate-papo tranquilo, descontraído, sempre da boa informação e da informação em alto astral, que é o mais importante. Está aqui comigo a Erizânia de Freitas. Seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Olá, Joseval. Alegria poder estar aqui no Alto Astral, fazendo parte dessa programação. Minha admiração a você, ao Guilherme Verano, que tem sempre trazido tantas informações aí pra gente. Muito obrigada pelo espaço. A Erizânia, a gente estava falando aqui antes de iniciar o bate-papo, a gente já lida há algum tempo na área pública aqui no município, tanto ela quanto eu, e a gente nos honra muito, porque quando você vai trabalhar na área pública, você vai trabalhar para as pessoas, para a comunidade. E quem fica muito tempo nisso é porque desenvolve um bom trabalho. Eu imagino que é por aí. Então, o tempo que ela tem já de serviço público, de prefeitura municipal de Anápolis, já credencia para ser a nossa secretária. Eu parabenizo o nosso prefeito por ter feito essa escolha, porque com certeza ele está tendo muito boas respostas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. Essa secretaria já mudou de nome assim, algumas vezes, mas geralmente é isso. Agora eu acho que em relação ao nome, tá muito completo agora, não tá não, Erizânia? Até porque as políticas são muito dinâmicas, né, Joseval? E a gente acompanha todo esse dinamismo. Então, quando você fala de desenvolvimento social, de assistência social enquanto política de direito, de garantia de direito, a gente também pensa nessa inserção no mercado, que é consequência dessa qualificação profissional, então não tem como dissociar isso. Então, quando a gente vem fazer essa unificação dessas políticas, é entendendo que uma depende da outra e que a gente só garante o direito da população se a gente ofertar a qualificação profissional de forma descentralizada, oportunizando às nossas famílias o ingresso no mercado de trabalho. Erizânia, antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu queria saber da sua formação, porque eu acho que você buscou, para ter o cargo que tem, além do dia a dia e da experiência que você tem, que eu acompanho isso há muito tempo, mas eu queria que você falasse para o assinante do canal 14 da NET, para aquele que nos acompanha pela internet, qual que é a sua formação? Sim, eu sou formada em letras, com especialização em gestão, especialização em planejamento, e estou aí há mais de 20 anos na política de assistência social, acompanhando todo esse, como eu falei ainda há pouco, esse dinamismo da política, né? Então é muito importante que a gente também, além dessa especialização, a gente entenda que estar na assistência social é acompanhar toda essa evolução da política de forma a fazer com que isso no município seja consolidado. Então, muito mais que essa formação que eu coloquei aqui, eu acho que entender que assistência social é missão, e como você disse, Joseval, a gente fica porque a gente gosta, porque quanto mais a gente fica, mais a gente se apega, porque tratar, lidar e cuidar de pessoas é o que a gente gosta. Tratar, lidar de pessoas e cuidar. 2020, uma situação totalmente atípica e diferente para todos nós, mas para quem lida com pessoas, para quem cuida de pessoas, para quem trata de pessoas, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, angustiante, que nos tira o sono, não é? Porque a gente tem visto tanta gente sofrendo,
tantas situações diferentes de tudo que nós já vivemos. E eu falo isso aí porque o trabalho que você faz no serviço social, o trabalho que a gente faz na área de saúde, é pessoas e pessoas. Não tem jeito a gente lidar com isso todo dia, toda hora, e esse é o nosso trabalho. Em meio a essa pandemia, a essa confusão toda, Erizânia, como é que é lidar com gerar desenvolvimento social, gerar emprego, gerar renda, no momento que as pessoas perderem emprego, no momento que está tudo travado, por mais que as coisas deveriam acontecer e muitos segmentos não estão acontecendo, a gente até falou no último bate-papo aqui, é claro que tem segmentos que estão aquecidos, a gente deu o exemplo aqui da construção civil, mas eu acho que para vocês está sendo um desafio interessante, não está? Com certeza, até porque nós, dentro da faixa de vulnerabilidade social das famílias estabelecidas pelo Cadastro Único, que é esse cadastro geral do governo federal, que é uma porta de entrada para todos os programas sociais, nós temos as pessoas que estão na linha da pobreza, da extrema pobreza, e essas pessoas, elas acabaram estando, por causa dessa pandemia, desse contexto, numa vulnerabilidade social muito mais acentuada, né? Perderam o emprego, muitos que são microempreendedores individuais agora estão dependendo do auxílio emergencial, e olha só a estratégia que a Secretaria de Desenvolvimento Social aplicou. Nós fizemos acompanhamento àquelas pessoas que estavam inscritas no CINE, no Sistema Nacional de Empregos, e aí a gente buscou entender que vaga existe hoje aqui nas nossas empresas, nas indústrias, que vaga existe para que eu possa ofertar um curso de qualificação, Joseval, que atenda a demanda da empresa. Isso é muito importante, essa consonância do que há de demanda reprimida no mercado, levando a essas pessoas que estão aguardando o emprego a possibilidade de qualificá-las nessa área. Veja bem, Anápolis fechou o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, como a primeira cidade de porte 1 do estado de Goiás na geração de empregos. Nós ficamos em segundo lugar, perdendo apenas por uma cidade de pequeno porte. Então, veja bem, a que atribuímos esse saldo de mais de 700 vagas de empregos em Anápolis? O Cadastro Geral, ele pega o que se demitiu, com o que se contratou e fecha esse saldo. E aí eu atribuo ao fato de que nós levamos lá para a ponta, para todas as regiões, inclusive para os distritos, a possibilidade de qualificação profissional para todas essas pessoas inscritas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, quando você entende que você tem um distrito agroindustrial, você visita essa empresa, você sabe que vaga ela precisa, que tipo de profissional, qual perfil ela precisa contratar, e a gente oferta de forma gratuita, descentralizada, para essa população que precisa ser inserida, a gente fecha com saldo positivo. Foi desafiador, sim. Eu preciso dizer que nós não estávamos preparados para isso, mas nós já aplicávamos essa política de descentralizar os serviços públicos, e isso facilitou muito. Esse exemplo que a Erizânia está dando aí foi no mês de julho, não é? Nós tivemos esse saldo positivo, com certeza. Estamos gravando esse programa que vai ao ar aí na segunda semana já de setembro, e aí os dados de agosto já vão estar fechados também, e a gente espera que esse saldo seja positivo também, o que é muito importante. Estratégia bem feita, e estratégia feita com a lógica, com pessoas inteligentes, e que na ponta quem usufruiu disso aí foi o cidadão e a cidadã napolina, que teve o emprego de volta, que conseguiu o emprego de volta. Mas, Erizânia, além dessa estratégia, na sua opinião, você está entendendo que a gente começa a ter uma retomada da economia? Sim, eu entendo que os incentivos feitos pelos governos têm possibilitado às empresas esse retorno, né, digamos, esse aceleramento, se é que eu posso dizer assim, nas contratações, e é claro que isso implica no fato de que a economia está sendo retomada. De qualquer forma, mesmo nessa pandemia, mesmo nesse contexto, Anápolis fechou todos os cadastros aí com saldo positivo de vagas. Primeiro, eu devo entender que essa mão estendida das empresas com o setor público faz com que a gente entenda essa necessidade do mercado local,
eu falei recentemente, com que a gente qualifique para aquela vaga que realmente já tem a condição de ser atendida. Mas eu acredito que os incentivos por parte dos governos têm feito com que as empresas consigam retomar, né, essa contratação e fazer com que aquilo que foi perdido há alguns meses seja recolocado aí no seu ranking de desenvolvimento. Elisânia, independente da pandemia, a gente, antes da pandemia, começou a viver aquela questão lá da Venezuela. Muitos venezuelanos vindo para o Brasil, chegaram aqui em Anápolis, não é? E aí veio a pandemia e junto com os venezuelanos, pessoas que perderam o emprego. Eu estou fazendo essa abordagem para dizer que a gente tem visto muito aí nos sinais de Anápolis, nas esquinas de Anápolis, há muitas pessoas pedindo dinheiro, pedindo ajuda, os tradicionais cartazes, né? A gente, não é só Anápolis, a gente que roda aí um pouquinho tem visto isso. Mas a minha pergunta é, o que a sua secretaria, a secretaria que você gere com muita excelência, faz nessas situações? Tem um trabalho voltado para essas pessoas? Sim, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre esse assunto com a nossa população, Joseval, porque é um assunto que está sempre em pauta. Primeiro dizer para vocês, assim, ontem nós tivemos um dado do governo federal de que mais de 6 mil imigrantes foram legalizados aqui no município, no Brasil, inclusive venezuelanos, como você disse. Em Anápolis, o que nós deixamos claro para a população é que nós temos aqui venezuelanos, mas 90% destes, Joseval, são indígenas, né, de uma tribo específica, uma tribo que nós já conhecemos todos os hábitos culturais. Então, não são apenas venezuelanos, vejam bem, são indígenas também. Então, há todo um aspecto cultural que os envolve. Nós tivemos um trabalho bem pontual, juntamente com o Ministério Público Federal, com o Juizado da Infância, Ministério Público da Infância, porque nós recebemos aqui, há alguns meses, a população acompanhou, nós recebemos 38 venezuelanos indígenas, e eles estavam ali no terminal rodoviário. Nós fizemos uma abordagem social ali, de forma a conscientizá-los de que aquele local não era apropriado, até porque nós tínhamos ali crianças. Nós disponibilizamos um outro espaço, e naquele momento em que 1h30 da manhã nós estávamos ali, toda a rede de proteção à criança, ao adolescente, eu recebi uma ligação da FUNAI, eu recebi uma ligação de representantes da ONU, e aí todo mundo querendo me conscientizar de que naquele momento eles tinham que ficar ali porque eram indígenas e precisavam ser respeitados, e nós começamos aí a fazer um trabalho muito delicado no sentido de levar a consciência de que, sim, são venezuelanos, são indígenas, nós entendemos que há hábitos culturais, mas nós precisamos entender que aqui no território brasileiro nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. E eu me lembro que naquele momento um dos representantes disse o seguinte: secretária, a senhora não pode tirá-los da rodoviária porque eles querem estar na rua, porque precisa ter um respeito a essa tradição, a essa cultura, e precisa ser respeitada a cultura. E a resposta que eu dei naquele momento é a mesma que eu daria e darei por toda a minha vida. Eu digo que no território brasileiro a gente primeiro preserva a vida, e aí depois a gente começa a pensar em hábitos culturais e cultura e tudo mais. Mas naquele momento nós precisávamos preservar a vida, infelizmente, de uma criança de 2 anos. Nós não chegamos em tempo hábil justamente por causa dessa resistência e de interferências de tantos outros departamentos. Aquela criança já estava com pneumonia e foi muito difícil a gente conseguir fazer com que eles entendessem a importância de que ela fosse atendida dentro de uma UBS. Naquele momento nós fizemos com que ela fosse para UPA pediátrica e infelizmente nós perdemos aquela criança. Mas assim, os anapolinos precisam entender algumas situações. Contribuição em semáforo não é benéfico. Faz com que essa pessoa continue em semáforo, faz com que os direitos continuem sendo violados. Criança em semáforo é crime. As pessoas todas em semáforo hoje são mapeadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Joseval. Existem políticas públicas, equipamentos públicos para receber todas estas, inclusive para a população em situação de rua. Nós temos abrigo, nós temos parceria por meio da qual a Prefeitura faz um repasse mensal de R$10 mil para que um abrigo receba essas pessoas, para que elas possam ser atendidas em todas as suas demandas. Criança em trabalho infantil aqui no município, nós podemos contar quantas estão em semáforo ainda. Nós temos feito um trabalho pontual. Você me pergunta quem é, eu digo o nome, onde mora e toda a situação, toda a demanda. Porque os nossos técnicos de assistência, eles vão em casa.
Eles levantam todas as demandas. E aí a assistência social faz esse trabalho em rede, onde entra o juizado, o conselho tutelar, o conselho de direito, porque não é para ninguém ficar em semáforos, em logradouros. Agora, a partir do momento em que a população faz essa contribuição, há um retrocesso, há um desserviço. Não faça isso. Entre em contato com o 56, entre em contato com o 0800 646 1121, que é o 0800 Assistência Social. Tem uma equipe para ir em loco, para fazer todo o trabalho de conscientização e fazer com que essa pessoa saia da condição de rua. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que a prefeitura ela tem obrigação de fazer com que as políticas sejam implantadas e efetivas, mas a população precisa contribuir, estar de mãos dadas com o poder público. A partir do momento que eu faço a contribuição, eu estou dizendo que é rentável continuar em semáforo. Os venezuelanos, a grande maioria, mora hoje em Goiânia, alguns estão hospedados aqui em Anápolis, em hotéis, poucos moram aqui. Mas ainda estão porque é rentável. A plaquinha de eu sou venezuelano, nós podemos afirmar categoricamente que políticas de qualificação profissional foram ofertadas, possibilidades de inserção no mercado também foram ofertadas, mas há uma recusa. Sim. Há uma recusa porque é rentável ficar ali. É cultura. Mas aqui no território brasileiro, especialmente em Anápolis, eu quero deixar isso bem claro e é muito tranquilo poder dizer sobre isso. Aqui, o Estatuto da Criança e Adolescente é prioridade. Aqui, criança não vai ficar em semáforo se depender do poder público, porque nós temos políticas, nós temos a possibilidade de que adolescentes sejam contratados como aprendizes, que crianças sejam inseridas em serviço de convivência no contraturno escolar, que práticas esportivas sejam ofertadas. Eu posso, enquanto criança, escolher fazer natação, fazer judô, fazer futsal e a prefeitura pagar para que eu faça. Então, isso é inédito. Então, políticas na área de cultura, de esporte, de assistência social, isso tem sido ofertado. Não há motivo para que continue na rua, a não ser pelo fato de que seja rentável. E isso depende muito da população, Joseval. Você estava falando aí, eu tentando aqui buscar na minha memória, eu não estou recordando aqui de criança em sinais pedindo aqui. Você falou aí com muita segurança, se tem, eu sei. Então a gente já vê aí como que esse trabalho é feito com seriedade. Eu lhe pergunto, você falou aí da questão cultural, como é que essa questão, esquecendo os venezuelanos aí, a gente ainda vê algumas pessoas nessa condição de moradores de rua, e eu falo com tranquilidade, ali nas proximidades do Hospital Evangélico, onde a gente faz a gestão, a gente sempre tem um caso ou outro, a gente recorre à sua secretaria, mas existe um trabalho também voltado, né? O problema é que tem gente, eu não sei se eu posso colocar assim, mas parece que tem gente que gosta de estar naquela condição, não sei, talvez você deve até me corrigir, que o seu dia a dia é esse, pode ser que eu esteja me equivocando nessa colocação. O que nós temos para dizer é que ninguém escolhe viver nas ruas, né, Joseval? As pessoas vão para a condição de rua por causa de um conflito, né? Um conflito em função do uso de substâncias psicoativas. Sim, né? Também. Então, assim, para que eu não agrida a minha família, para que eu não tenha problema com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa, com meus filhos, então vou viver nas ruas. Então, muitos desses casos são em função dessa dependência a algum tipo de substância psicoativa, essa dependência ao uso de drogas, né? Então, esse é o primeiro grande fator, eu diria que mais de 90%. E é claro que por trás desse uso abusivo, nocivo, vem a questão do transtorno mental. É verdade. Então, uma coisa que culmina em outra. Também posso afirmar para a população que nós conhecemos todas as pessoas de Anápolis que estão em situação de rua. Nós temos um motivo pelo qual essas pessoas foram viver nessa condição, e nós temos feito um trabalho, que é um trabalho, inclusive, do Sistema Único da Assistência Social, que diz que nós precisamos reduzir os danos dessas pessoas enquanto elas estão nessa condição. E isso aqui em Anápolis, por ser uma cidade onde nós temos muitos voluntários, há um voluntariado muito forte aqui, muitas pessoas ajudam, levando alimentos, né? Levando, inclusive, possibilidades de devocionais, as igrejas católicas, evangélicas, os centros espíritas. Então, isso é muito importante. Agora, as pessoas não escolhem viver nas ruas, sabe? É muito importante que a população entenda isso. E por muito tempo, nós trabalhávamos a seguinte cultura. Era feio ver uma pessoa na rua.
É feio porque ela está nua, é feio porque ela está me incomodando, está gritando aqui perto de mim, ela está suja, está com mau cheiro. Mas a minha importância com relação à condição dessa pessoa, condição de rua, é o fato de que ela está tendo seus direitos violados. Isso deve ser fator prioritário. E para a prefeitura isso tem sido prioritário. A gente tem políticas públicas onde essas pessoas podem ficar no Centro Pop de 8 às 18 horas, onde elas têm possibilidade de banho, de higienização pessoal com lavanderia, onde elas tomam café, onde elas almoçam, onde elas lancham, mas acima de tudo, onde elas recebem todo um atendimento psicossocial, onde elas têm ali a possibilidade de fortalecer vínculo com um assistente social, com um psicólogo, e entender que a partir daquela estrutura a sua condição de vida pode ser mudada ou ressignificada. Muitas são encaminhadas para cursos de qualificação profissional e é muito importante, Joseval, e eu costumo dizer que a solução é fazer com que os vínculos familiares sejam restabelecidos. Então, a partir do momento que eu faço com que essa pessoa volte a ter contato com a sua família de origem, muitas nem são aqui do município, mas a gente identifica, a gente faz o contato e começa a fazer esse diálogo, mediar essa relação, porque é muito importante que, além de superar essa questão da dependência por meio de um tratamento especializado, o acompanhamento por causa desse transtorno mental, mas que, acima de tudo, ela possa retomar seus vínculos familiares e entender que é possível recomeçar. Esse é o trabalho da assistência social, de fazer com que, enquanto estão na condição de rua, a gente possa reduzir danos e fazer com que elas tenham as suas políticas de direito asseguradas aqui no município. Mas muito mais que isso, José, vai fazer com que ela seja reinserida socialmente por meio do vínculo familiar. Muitas pessoas que passaram por Anápolis, por causa dessa localização privilegiada, né, Goiânia, Brasília, muitas passam por aqui e falam, opa, essa é a cidade. E essa é a cidade mesmo, né, Joseval? Então, muitas chegam por aqui, a gente identifica que são do Pará, que são de São Paulo, a gente faz o vínculo com essas famílias, começa a trabalhar isso com assistente social do CRAS de referência de lá, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e depois a gente pede para um familiar vir buscar e a gente acaba fazendo com que eles voltem juntos para esse estado de origem. A prefeitura, inclusive, paga a passagem para isso. É muito importante que vocês entendam que quando a pessoa está ali no semáforo, não é porque políticas públicas não existem. É porque essa pessoa, por causa dessa dependência, por causa desse transtorno, ainda não entendeu que ele é um sujeito de garantia de direito e compete ao poder público e à sociedade fazê-lo entender. Esse é um incansável trabalho do serviço social, porque a gente vê isso há tanto e tanto tempo e a gente sabe que, infelizmente, isso ainda vai continuar, mas é graças aos guerreiros e guerreiras que atuam nessa área aí que as coisas melhoram, não é? Essa reinserção, essa questão da família é extremamente importante. Eu tive o privilégio de trabalhar também com usuários de drogas quando atuei no Ministério Público e a gente via toda essa dificuldade aí, mas ainda bem que tem pessoas igual você e sua equipe. Estou ouvindo aí bochichos de uma nova sede do Conselho Tutelar. Isso é verdade ou é conversa de jornalista? É tudo verdade, gente. Aqui na assistência social é tudo verdade. Bom, primeiro dizer para a população que por muitos anos, né, quer dizer, a vida toda, Anápolis contou com 2 conselhos tutelares. Uma cidade com 400 mil habitantes, nós tínhamos dois conselhos, 10 conselheiros atuando. E aí, conversando com o prefeito Roberto Naves, nós entendemos ali a importância de fazer aquilo que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, ele recomenda, ele não obriga, ele recomenda que seja um conselho para cada 100 mil habitantes. Ele recomenda. E a gente falou, opa, ele está recomendando para a gente, isso aqui já é obrigatório, porque política de garantia de direito para criança e adolescente aqui em Anápolis, eu já falei que é prioridade. E aí, nós criamos o 3º Conselho Tutelar no ano passado, e aí, por meio das eleições aí, para a escolha desses conselheiros, tem mais 5 atuando, então agora temos 15 conselheiros, e nós pleiteamos junto à GEAB, que é a Agência Goiana de Habitação, a construção para 2 sedes desses 3 conselhos. Veja bem, dentro do princípio da economicidade, nós vamos estar aí fazendo uma economia, que é claro que volta aí para outras políticas da assistência social, e fazendo com que a sede do conselho seja implantada ali perto da população. Nós escolhemos regiões bem estratégicas, por serem populosas e por terem aí apontado um grande número de violência ou de violação nos direitos da criança e adolescente.
Nós vamos implantar ali no Morada Nova, por meio dessa parceria com a GEAB, essa sede própria, e também no Portal do Cerrado. Então, a ideia é fazer com que esses equipamentos públicos que atuam quando da violação, mas que, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, também tem que atuar na prevenção. Então, se você leva lá para perto, Joseval, o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, se você leva um conselho tutelar para essas regiões populosas, você trabalha não apenas atuando quando há violência, mas muito mais na prevenção dessas violências. E eu costumo dizer que quanto mais nós atuarmos nas políticas de prevenção a qualquer tipo de violência, menos situações de violação, menos violência nós teremos no município. Então, quando você leva o conselho com sede própria, a gente tem muito que comemorar. Olha só, 3º conselho tutelar, 2 em sede própria, e a valorização dos conselhos tutelares, que há um ano atrás eles tinham um salário defasado de aproximadamente R$ 1.600, e nós equiparamos esse salário aí. Foi uma conversa que nós tivemos com o prefeito, e aí ele entendeu a necessidade, por meio de um parecer jurídico da Procuradoria, de equiparar esse profissional, que antes não tinha nenhum valor. Ele não era valorizado, e quem diz são os próprios conselheiros. Eles não eram reconhecidos dentro da sua atuação de tamanha importância dentro da cidade. E aí, um salário que era de R$ 1.600 e foi equiparado, e hoje eles recebem aproximadamente R$ 3.000. Não é o que gostaríamos, mas já é uma demonstração do quanto esse profissional é importante para a Prefeitura de Anápolis, para a Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí, voltando naquilo que eu disse, na garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. É porque, secretária, não é um trabalho difícil do conselheiro, não, viu? Esse profissional tem que ser reconhecido de todas as formas mesmo. Não só com a remuneração, como você disse aí, ainda não é o ideal, mas quase que dobrou, né? Dobrou. Então, e o reconhecimento que nós temos que dar para você, conselheiro tutelar, que desempenha um trabalho aí fantástico. A gente tem que reconhecer isso porque a gente acompanha e sabe o quão é difícil realizar esse trabalho. Mas traz mais boas notícias aqui para nós. Dentro das parcerias que vocês têm firmado aí, você pode trazer em alto astral aqui mais algumas coisas boas para nossa comunidade? Poxa, eu tenho tantas coisas boas para trazer para a comunidade. Dentro dessa proposta aí para a GEAB mesmo, foi feito um lançamento para todo o estado, né, para participação de possibilidade dos projetos para os 246 municípios, e Anápolis apresentou um número elevado de projetos, inclusive na área de habitação. Né, nós propusemos aí junto à GEAB a possibilidade de construção de habitação no município, a possibilidade de reforma de unidades habitacionais, e aí, dentre esses, como eu disse, a construção de conselhos tutelares, a construção de CRAS, de centro de convivência para a pessoa idosa. Estamos aguardando aí, a GEAB já sinalizou esses 2 equipamentos, estamos aguardando a possibilidade de, quem sabe, a gente tem boas notícias em relação à construção de unidades habitacionais. Nós tratamos sempre com a transparência, com a verdade, e nós estamos aqui para deixar bem claro para a população que há uma proposta em andamento. Nós propusemos, e é claro que nós temos que aguardar, não estou aqui antecipando nenhum tipo de decisão por parte da GEAB, mas nós temos esperança. A parte da Prefeitura tem sido feita. E além disso, Joseval, tantas são as parcerias nesse momento de pandemia. Quando nós entendemos que é uma cidade onde a assistência social, que é uma política, né, garantida na Constituição Federal, garantida na Lei 8.742 de 1993, veja bem, que só agora foi regulamentada em Anápolis, quase 30 anos depois. Nós estamos falando que a assistência social em Anápolis ela não tinha regulamentação. Vocês sabem o que é isso? Cada um fazia do jeito que queria. Se eu entendo que assim vai ser assim, se eu entendo que tem que mudar, vai mudar. Hoje não, a assistência social em Anápolis, ela tem uma lei que a regulamenta enquanto política de assistência social de direito não contributiva, de forma a fazer com que tudo que foi pensado lá na lei federal, aqui no município fosse garantido e, claro, ampliado. Então, eu fico muito tranquila para falar dessas parcerias, porque a gente consegue fazer assistência social em conformidade com o que a lei estabelece, de mãos dadas com voluntariado. Isso é inédito. Eu falo para você que com mais de 20 anos na assistência social, nunca a gente teve uma harmonia tão grande entre voluntariado e assistência social. Não estou falando de assistencialismo porque não é esse o viés do nosso trabalho.
Nós não estamos aqui para dar peixe pronto para ninguém, nós estamos aqui para levar a vara e ensinar a pescar, porque é isso que a gente entende como garantia de direito, como dignidade às nossas famílias. Então, parcerias nós temos tantas, com tantas empresas, com tantas instituições de ensino, com tantas pessoas que saem das suas casas e chegam lá na assistência social e falam, olha, eu vim doar 1000 máscaras, eu vim doar 100 máscaras, e a gente faz com que aquilo chegue à população, à casa das famílias que precisam. E às vezes a gente chega, não tem ninguém usando máscara porque não tem condição de obter. Então, quando um voluntário se dispõe a fazer isso, e aqui a gente tem voluntário de coração que foi regulamentado no município no ano passado, justamente porque numa conversa, a primeira-dama Vivian Naves entendeu. Todo mundo chegava e falava, Vivian, eu quero ser voluntário na prefeitura, mas não quero me aceitar. Eu quero ser voluntário no laboratório ou na instituição do terceiro setor, na entidade. Não quero me aceitar. Sabe por quê, Joseval? Porque não havia a regulamentação do serviço no município. Uma coisa tão simples, mas que precisa de olhar, precisa de dedicação. E quando a gente tem isso, como eu falei, a lei da assistência social em Anápolis foi regulamentada agora, depois de quase 30 anos. Então, quando você regulamenta o serviço voluntário no município e faz com que a assistência social, enquanto política de garantia de direito, caminhe de mãos dadas com o voluntariado, quem ganha é a população. O prefeito Roberto Naves costuma dizer uma coisa que eu gosto muito de repetir, é que a prefeitura não consegue fazer tudo sozinho, o poder público não consegue mesmo. Não consegue identificar todas as demandas. Por isso que o Estatuto da Criança e Adolescente fala que a proteção à criança e ao adolescente ela é integral. Ela é dever de todos, independente da classe, da função, da profissão. Então, é dever de todos e é o tempo todo. Então, dar as mãos, poder público, sociedade civil, terceiro setor, isso faz com que a cidade seja vista como Anápolis é visto hoje. Anápolis é vista como uma cidade em pleno desenvolvimento, uma cidade onde a gestão com as pessoas é prioritária, que eu costumo dizer que a gente faz com amor, né, porque as pessoas são prioridade para nós gostamos das pessoas, e você sabe disso, porque você está na saúde e assistência social caminham de mãos dadas, né, e se você está, eu afirmo que é por amor. Eu me lembro de você fazer gestão em saúde em Anápolis há muitos anos atrás. Eu já falei que eu era jovem aprendiz. Eu era jovem aprendiz. E você fazer, eu me lembro de um discurso seu em um distrito, e eu quase chorar, porque eu sou muito emotiva mesmo. E poucas pessoas te ouvindo ali, você numa emoção. E hoje a gente colhe frutos disso. Então, o que te mantém é essa emoção, né? Esse amor pelo que é feito, amor pelas pessoas. E eu acho que o grande diferencial do trabalho hoje, da assistência social, é trabalhar com pessoas e não com números. É atender pessoas e não ter metafísica, sabe? Eu atendi 100, eu atendi 1000, mas eu atendi o senhor Joaquim. Eu atendi a Dona Maria, eu atendi a Lourdes. Então, é esse olhar diferenciado que numa cidade de 400 mil habitantes a gente consegue ter. E você sabe do que eu estou dizendo porque você faz gestão de pessoas. Então, assim, é muito importante quando a gente tem um olhar voltado para o bem da população, independente de quem está do lado de cá, independente de quem é a secretária, você ter uma pessoa como gestor, né, do executivo que entende essas demandas. Sabe, quando você chega, a gente que está na assistência social há muitos anos, quando você chega e fala o que é CRAS, opa, o prefeito sabe o que é CRAS. Quando você fala de terceiro, quarto conselho tutelar, ele escuta isso e fala, opa. Quando você tem uma primeira-dama atuante, né, que entende que ela precisa conhecer as demandas dessa cidade, até para que ela possa articular e mediar isso junto ao próprio prefeito, junto ao terceiro setor, junto às empresas, quem ganha é a população. Então, aqui não existe o lado A, o lado B, prefeitura, não, aqui existe o lado da população anapolina, e é por isso que a gente tem feito esse trabalho aí com tanto amor, com tanto zelo. Trabalho de política de Estado. E quem tem a coragem de implantar políticas de Estado deixa um legado aí que é fantástico. E é isso que é importante, é o que vocês vêm fazendo, e quem vai ganhar com isso somos nós, anapolinos, de uma maneira geral e de mamana caducando, né? Porque nós queremos todos da melhor forma possível, vivendo da melhor forma possível, apesar de todas as dificuldades que nós temos. Ô secretário, eu queria lhe perguntar sobre o projeto
Mães Unidas. Esse projeto veio para Anápolis, não veio? O que é esse projeto? Então, esse projeto veio para Anápolis e olha só, quando a ministra Damares, ela junto com a equipe dela, né, com o ministério, entende que Anápolis é cidade em potencial para que um projeto piloto seja desenvolvido, é justamente resposta a tudo que nós colocamos aqui. Então, às vezes, nós somos procurados pelos governos estadual e federal e a pergunta é: por que a assistência social tem dado tão certo aqui em Anápolis? Por que vocês conseguiram fazer aqui parcerias, implantar políticas que nós não conseguimos em nenhum dos outros 245 municípios? Então, esse olhar do governo federal para Anápolis é justamente por causa desse amor que a gente coloca, entendendo que a política deve ser cumprida, a política da assistência social, mas que o amor ele deve ser permear todo o nosso serviço, né? Esse olhar com a população. Mães Unidas é esse projeto que vem para cá, para que Anápolis seja uma das cidades a desenvolvê-lo. Nós já temos aqui o Voluntário de Coração, que é esse projeto que eu falei de voluntariado. E o que se pretende? Fazer com que Anápolis desenvolva esse projeto do governo federal e que, a partir daqui, tantas outras cidades também passem a desenvolvê-lo. E a ideia é fazer com que mães voluntárias de coração, possam acompanhar outras mães, aquelas que precisam de orientação em todas as etapas da sua gestação, aquelas mães que precisam, inclusive, entender qual que é a importância da amamentação, qual que é o período ideal. Mas muito mais que isso, eu costumo dizer que o voluntário de coração, que ele tem essa essência, né, por isso ele foi escolhido pelo Mães Unidas, fazer com que as pessoas olhem nos olhos, que as pessoas orientem, mas que, acima de tudo, que elas doem tempo, que eu acho que é o bem mais precioso. É muito fácil doar uma cesta básica, é muito fácil doar um cobertor, um agasalho, mas o tempo, que esse bem mais precioso, que faz toda a diferença quando você ouve, quando você orienta. Então, eu diria que o Mães Unidas ele vem para fazer essa mediação, levar essa orientação do projeto da ministra Damares, que fez ontem, inclusive, um contato aí com a primeira-dama Vívia, no sentido de fortalecer esse projeto aqui, dizer, olha, nós escolhemos Anápolis porque nós acreditamos que o trabalho aí é feito com diferencial, que é esse amor, que é esse olhar nos olhos, que é essa mensagem que a gente transmite do quanto o outro é importante para a gente, porque assim a gente constrói verdadeiramente uma cidade onde a população é prioridade, onde cuidar de gente, nós falamos inicialmente, a nossa metáfora aqui, né? Cuidar, tratar de gente, isso é prioridade. E Mães Unidas, esse projeto que veio para cá, do Ministério da Família, justamente para que as pessoas possam ser oportunizadas no período da gestação pelo voluntário de coração, de forma a ter alguém para orientar, para tirar dúvidas, mas para estar ali perto, olhando nos olhos, dizendo, olha, pode contar comigo, qual é a dificuldade, qual é a demanda, eu estou aqui do seu lado e eu vou te acompanhar. E olha que nós temos muitas mulheres que ficaram grávidas aí grávidas na adolescência, nós temos mulheres que são vítimas de algum tipo de violência doméstica, e aí quando você leva o voluntário de coração desenvolvendo Mães Unidas, que é esse projeto da ministra Damares, você consegue fazer com que essa mulher entenda a importância dela nessa sociedade, com que ela se reconheça como sujeito de garantia de direito, com que ela busque a sua autonomia e ela comece a fazer isso que eu falei inicialmente, caminhar com as próprias pernas, porque isso é digno. Isso é digno. E Mães Unidas vem fazer isso. E eu fico muito feliz de Anápolis ter sido escolhida. Nós, pensar em Anápolis foi inteligente da parte deles. Eles não escolheram Anápolis à toa. A gente sabe do quanto aqui há uma população envolvida, as instituições de ensino, as empresas, o terceiro setor e o poder público. Então, essa junção de união, onde todos dão as mãos em função do outro, faz com que Anápolis esteja aí dentre as cidades escolhidas pelo Ministério para ser uma das representantes do projeto Mães Unidas. Você citou aí voluntários de coração algumas vezes, e até com os olhos brilhando mais. Eu queria lhe perguntar o seguinte, essa pandemia afetou de que forma o trabalho dos voluntários de coração, ou não afetou, ou trouxe mais trabalho, porque a pandemia veio e mudou tudo, né? O que aconteceu em relação ao voluntário de coração?
Eu vou mudar o verbo, né? Em vez de afetou, eu vou colocar contagiou. Eu diria que nós, voluntários, fomos... Você sabe disso, Joséval, eu te conheço, eu sei que você é um voluntário de coração. Nós fomos contagiados. Quantos voluntários se dispuseram a doar? Não é o que eu falei, doar produtos de higiene, alimentação, mas doar tempo. Quantos voluntários falam? Nós temos uma voluntária que distribui semanalmente 50 cestas básicas. Ela tem feito isso desde o início da pandemia, ela tem um projeto social, ela é uma voluntária de coração e ela fala: Erizânia, eu preciso só saber quais as famílias precisam. Então a gente tem esse levantamento por meio dos programas sociais e a gente vai lá no Zap do Social, que foi esse Zap criado para que a população de dentro de casa fizesse a solicitação da cesta básica sem precisar sair de casa. Foi uma ideia do prefeito Roberto Naves. Ele disse: olha, vamos criar o Zap, porque a pessoa não precisa sair, ela faz o isolamento social, mas ela não fica isolada socialmente, né? Do poder público, das assistentes sociais. E aí a gente vai lá no Zap, pega essas famílias e fala: você é uma voluntária de coração, você vai entregar essas cestas, mas é muito importante que a assistente social vá junto. Então, essa mulher, ela vai todas as semanas, ela entrega 50 cestas, a gente disponibiliza a possibilidade de assistente social ir junto, porque a cesta, eu costumo dizer que é o pretexto. O mais importante é chegar até essa família, porque é chegando em domicílio que eu vejo um idoso violentado, negligenciado, uma mulher que sofreu violência doméstica, uma criança que pode estar sendo vítima de abuso sexual. Então, as pessoas perguntam muito: por que essa insistência em ir em domicílio? Primeiro, porque é uma ferramenta, é um instrumento da assistência social, a visita domiciliar. Eu me lembro, Joséval, de que há muitos anos atrás as pessoas carregavam cesta da assistência social nas costas. Você sabe disso. Hoje é unânime, ninguém carrega cesta porque o técnico vai em casa. E aí quando a gente tem uma pandemia onde os voluntários são contagiados e a gente tem um programa, uma lei que regulamenta o serviço voluntário, a gente criou, muito antes da pandemia, o serviço voluntário, que é o voluntário de coração, com plataforma. Então olha só, as pessoas foram contagiadas. Esses dias me perguntaram: a pandemia vai mudar as pessoas? Imagina, a pandemia já mudou as pessoas, né? Hoje, o ser em detrimento ao ter, né? Então isso tem modificado as pessoas. Os nossos idosos que frequentavam ali o CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, com uma atividade dinâmica, eles vão para lá, eles se arrumam, eles se produzem, você sabe. Pode falar, eu sei que cadê esse povo? Esse povo, gente, esse povo não pode ir porque é grupo de risco. Olha o que a gente fez, olha que legal. Os voluntários de coração, eles adotaram esses idosos, eles fazem contato com esses idosos, eles ligam, eles fazem visita. Então, entender que as pessoas foram mais contagiadas, entendendo a importância de estar mais perto, mais próximo. Um idoso que toda semana tinha programação de segunda a sexta. E agora ele não pode nem sair de casa, ele precisa de quê? Atenção, ser ouvido. E o voluntário de coração, acho que quando a Vívia pensa no voluntário de coração como esse programa que tem revolucionado a cidade, é um programa que tem a empatia na sua essência. Sabe? Um programa que tem a capacidade de fazer com que um se coloque no lugar do outro e que ele é essa ponte que une pessoas, aquela que quer doar o seu tempo, o seu talento, aquela que tanto precisa receber isso. Então, nós somos todos contagiados por essa pandemia. Eu tenho certeza que ao final de tudo isso, nós vamos sair muito mais fortalecidos. Então, não fomos afetados. Fomos contagiados. Perfeitamente. Nós estamos indo já para o final do nosso bate-papo, passa tão rápido. Eu não falei nem a metade, José. Pois é, mas eu queria dizer para você, assinando o canal 14 da NET, que a Erizânia vai estar conosco também na Rádio Imprensa, no nosso próximo programa, e agora ela também já faz parte do projeto Alto Astral. A outra coisa que eu queria fazer duas pontuações para a gente finalizando. Primeiro, é uma pontuação não muito boa de se fazer, mas é uma realidade. E eu estou vivendo isso e sei que você está vivendo isso. Aqui em Anápolis, como Brasil, mundo afora, nós perdemos muitas vidas para o coronavírus. E eu tenho acompanhado dentro de hospital famílias que às vezes não têm nem a condição de enterrar os corpos. E a sua secretaria tem sido procurada para isso? Sim.
Olha só, quando eu falei dessa regulamentação da lei dos SUAS, a importância, inclusive, é a gente poder propiciar isso, né, esse auxílio funeral. Se a gente não tivesse regulamentado, a gente não teria hoje como justificar. Nós temos feito, independente da causa morte, nós temos feito esse serviço e tentado cada vez mais dignificar esse momento para as nossas famílias, sabe, Joseval? Então, esse auxílio funeral, essa ajuda... Na verdade, eu nem vou tratar como ajuda, não, porque eu diria que isso é um direito da população, né? Então, a gente tem feito sim, a gente tem procurado atender, as pessoas têm entrado em contato e graças a Deus a gente tem conseguido atender. Ainda não como a gente pretende fazer, porque a gente pretende cada vez melhorar nesse sentido. Mas a gente tem feito e a população pode entrar em contato conosco na 0800 646 1121 ou 156 da prefeitura, que a assistente social ela faz todo o levantamento, entra em contato com a família e a gente tem dado esse suporte sim, com certeza, Joseval. E a gente eu fiz a pergunta porque a gente tem já visto algumas famílias serem gratas por isso, não é? A gente que está no hospital e ali se depara e você ouve pessoas dizer, escuta, como é que eu faço? Eu não estava preparado para isso. E a gente até dá orientação e as coisas acontecem e tem que acontecer e é o que você está dizendo. Tem que ser prestado também esse tipo de serviço. É na alegria e na tristeza. Então vamos falar agora da alegria. O que vai acontecer no Natal aqui esse ano? Tem alguma coisa que já pode ser noticiada aqui para o assinante do canal 14 da NET, para o telespectador alto astral? Quando a gente pega um Natal de Coração e cria uma caravana, né, para esse Natal de Coração, que esse programa que foi criado, inclusive que nasce do coração da primeira-dama Vivian Naves. Porque, olha só, eu quando criança sempre fui à Praça Bom Jesus e ia de ônibus, às vezes voltava a pé para casa, porque já tinha parado o horário, né, do transporte coletivo. Você é anapolina? Eu sou de Porangatu, mas eu tô aqui desde muito cedo, então, né? Então eu sou anapolina. E sempre ali na praça. Então, quando você descentraliza, lembra que eu falei inicialmente que a gente procura descentralizar todas as ações? E aí, quando você cria uma caravana, Joseval, veja bem, levando para os 4 distritos essa caravana do Papai Noel e levando para todos os pontos da cidade, para 25 pontos, uma caravana. E as pessoas perguntam, mas a caravana do Papai Noel, sim, por que não? As famílias têm direito. Ou será que só a família de classe média alta? Será que a família de classe média, de classe baixa, a família lá do cadastro único não tem direito? Claro que tem, isso é garantia de direito. Por que eu não posso levar esse momento de diversão, de lazer, de cultura para todas as pessoas? Porque o direito, ele é para todos, né? Essa garantia de direito é para todos e ele é subjetivo. Então, esse ano nós já estamos aí com a licitação em andamento para aquisição dos brinquedos. Nós distribuímos os brinquedos ano passado. O nosso papel é fazer com que a licitação seja iniciada e se nós ainda estivermos dentro do contexto que estamos hoje, nós faremos a distribuição em domicílio. Nós faremos uma força-tarefa para que, junto com a cesta básica, junto com as máscaras e junto com qualquer outra demanda da população, essa distribuição seja feita da forma mais transparente, mas que a população não pague por estar dentro de um contexto que nós não escolhemos, que ela mesma escolheu. Então, se nós vamos ter o Natal na nossa casa, do nosso jeito, dentro da nossa realidade, nós devemos, então, fazer com que a população também tenha isso. Então, nós já estamos garantindo que o Natal de Coração aconteça. Se com pandemia, é claro que nós temos uma outra estratégia, fazendo com que isso chegue em domicílio para as nossas crianças. Se nós já tivermos superado tudo isso, é o que nós desejamos, mas nós não estamos no controle disso. Se tivermos, faremos a caravana em 20 locais da cidade. Mas nós estamos nos preparando. Agora, é muito importante a população entender também que nós temos que estar preparados para tudo que a gente tiver sujeito a passar aí nos próximos meses, né, Joseval? Então, a gente tem feito, nós já distribuímos aí mais de 40 mil cestas básicas, nós fizemos aquisição, porque a gente entende que as famílias estão numa condição de vulnerabilidade social ainda maior. Nós estamos adquirindo mais cestas básicas para que, se for o caso, se continuarmos aí dentro desse contexto, as famílias tenham as suas necessidades básicas e imediatas atendidas pela prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. E os brinquedos vão chegar em casa. De alguma forma, mesmo com essa tristeza que toma conta de nós
em função desses óbitos, em função de tantos casos tristes, nós entendemos que as crianças, elas esperam isso, elas querem esse momento do Natal, e nós devemos isso às nossas crianças, né? E eu acho que o momento é da gente ter cada vez mais empatia, mas a gente não esquecer que a gente, mesmo em meio a tanta tristeza, a gente precisa garantir os direitos da nossa população, e nós faremos de tudo para que isso aconteça. E é o que o prefeito Roberto Naves tem feito. E eu fico muito confortável de estar à frente de uma secretaria com demandas, quando a gente tem no executivo uma pessoa que entende a importância de fazer com que todas essas demandas sejam atendidas. Joseval, você sabe do que eu estou falando enquanto gestor, você sabe o quanto isso é importante. Fica muito mais fácil, né? Aliás, as coisas acontecem. Você, assinante do canal 14 da NET, talvez não imaginava quantas demandas existiam dentro dessa secretaria. E aqui a gente pensou algumas coisas, mas eu entendo que deu para se dar uma visibilidade muito boa do trabalho que a secretária Elisânia e sua equipe faz aqui no nosso município. E a gente tem constatado as respostas desse trabalho, nas conversas com as pessoas. Quando a gente convidou a Elisânia para vir aqui, no intuito de estar aí divulgando esse trabalho, que ele é feito, e ele está acontecendo e tem trazido tantas coisas boas aqui para a nossa comunidade. Isso é importante demais, isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser falado. Então você teve a oportunidade de ver a visibilidade dessa secretaria e o trabalho que essa secretaria realiza. Quantas notícias boas, não é? Essa última aqui agora, independente da pandemia, se não vai estar aglomerando, se vai estar aglomerando, o que vai acontecer, o brinquedo vai chegar aí, com certeza, o trabalho já está sendo iniciado, as licitações sendo feitas, notícias boas, como a secretária disse, isso não depende da gente, mas de qualquer forma, de alguma forma vai acontecer. Se nos mesmos moldes do ano passado, não sabemos, mas que vai acontecer, vai acontecer. Secretária Elisânia, foi um prazer ter você aqui conosco nesse bate-papo rápido, mas nós vamos estar mais vezes juntos, nós vamos falar de assuntos pontuais nas suas próximas vindas aqui ao nosso programa, tanto de rádio e de TV. Mais uma vez eu quero te parabenizar por isso que você tem feito, porque o que você tem feito é para o cidadão e cidadã napolina, que é o mais importante. A gente vê nesse trabalho realizado a política de Estado, não que a gente é contrário ao assistencialismo, não, mas dessa forma que a coisa está sendo feita, é a forma correta. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter passado esses momentos conosco aqui. Joseval, eu que agradeço pelo carinho, pela consideração, pela oportunidade de trazer aqui informação para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sei da importância do programa, eu sei o quanto contagia, né, esse alto astral que a gente vive, que a gente leva daqui. Agradecer aos assinantes também por nos acompanhar, entender a importância de ter informação aqui real, verídica, para que a gente possa fazer com que a população conheça tudo que tem sido feito aqui na nossa cidade. Agradeço, nos colocamos à disposição sempre e receba aqui meu abraço. E é graças a pessoas como a secretária Elisânia, graças aos nossos apoiadores, que a gente leva aqui a você mais uma edição do nosso Alto Astral no 14. 150 edições, hein? E vamos continuar firmes sempre em Alto Astral. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa, 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única
Unidade de Combate ao Câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, OA, Hospital Oftalmológico de Anápolis, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada e Box Seguros, corretora de seguros. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.